Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Por mais que surjam aparentes dificuldades, enfrento-as com destemor e avanço decididamente. Assim procedendo, força muito maior surgirá do meu interior. Então, as dificuldades deixarão de existir e a estrada íngreme tornar-se-á plana. Olá, muito obrigado. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa da Seichonoye aqui no canal do YouTube. A você que já está conectado, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por sempre estar conectado aqui com os educadores. Toda quinta-feira, às 14 horas e às 20 horas, nós temos atividades voltadas para os educadores. Muito obrigado a você que ainda não se inscreveu no canal. Logo aqui embaixo do vídeo tem um botãozinho para você fazer a sua inscrição. Deixe o seu like para que a gente possa saber de onde você está vindo, de onde você está participando. Bem, no programa de hoje nós vamos fazer uma entrevista bastante especial com uma pessoa muito querida por todos nós, ele que é um dos pioneiros da Seichonoye aqui no Brasil. Vamos às dicas. Ex-diretor-presidente da Seichonoye do Brasil, ex-coordenador da Comissão de Ética e Disciplina da Seichonoye do Brasil, ex-administrador da Academia de Ibiúna, em São Paulo. Vamos falar com o nosso querido amigo, preletor em grau master, Tugil Teramai. Oi, professor. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês nesse momento muito importante. Muito obrigado. Ai, que bênção, né? Bom, professor, nós vamos então iniciar, né, essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. Já quero dizer para todos vocês que estou extremamente emocionado, porque eu tenho um carinho muito especial pelo senhor, né? Já trabalhamos juntos na Comissão de Ética e Disciplina, e nós gostaríamos então, professor, que o senhor comentasse com a gente, quando o senhor foi designado, né, para ser diretor da escola Seimar, lá no Rio Grande do Norte, Natal, como foi essa experiência para o senhor?
Muito obrigado, Luiz. É um prazer estar com você neste bate-papo. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Bem, eu estava como administrador da Academia de Ibiúna quando a professora Marie, diretora-presidente, me comunicou que a Seichonoye estava assumindo uma fundação numa vila de pescadores lá no Rio Grande do Norte, no município de Maxaranguape. E assumindo essa fundação, ela necessitava de um administrador para que pudéssemos iniciar um trabalho dentro dos moldes do ensinamento da Seichonoye. Aqui eu respondi que eu estava à disposição dela para o que ela precisasse. E assim, eu e minha esposa mudamos para Maracajaú, é um bairro do município de Maxaranguape, que distava 60 quilômetros da capital Natal, no Rio Grande do Norte. E chegando lá, ela já havia me alertado, olha, não é uma cidade, é uma vila de pescadores. Mas, conversando com minha esposa, ela simplesmente disse, vamos. Para ela, graças a Deus, eu tenho uma esposa maravilhosa que para tudo está ótima. E para tudo ela está disposta. Fala, vamos. E assim fomos para Maracajaú, um bairro, uma vila de pescadores. E chegando lá, realmente era uma vila de pescadores muito pobre. E ali havia 2 escolas municipais e havia essa escola da fundação que a Seichonoye estava assumindo. E lá, chegando, realmente é uma vida totalmente diferente, onde, para quem está acostumado com a grande capital, São Paulo, praticamente não tem nada, né? Mas, graças à minha esposa, que achava que tudo está ótimo, tudo está bem, nós nos adaptamos àquela situação. E ela sempre diz, para tudo se dá um jeito. E com isso, realmente, nós começamos na escola. Naquela época, tínhamos 285 alunos e estava iniciando o 7º ano, o sexto ano, porque eles começaram com o primeiro grau, o primeiro ano, segundo, terceiro, até o 6º ano normalmente. Depois veio agora mudou, né? Fundamental. Era fundamental, né? Fundamental 1, Fundamental 2. Isso. E com isso, nós deparamos com algumas dificuldades, logicamente, porque era uma vila onde faltava tudo. As pessoas viviam numa pobreza muito grande, né? E sobreviver só da pesca é realmente muito difícil para eles. E as crianças viviam, assim, praticamente soltas. E a Seichonoye assumindo, nós procuramos aplicar a pedagogia da Seichonoye. Começamos mudando algumas coisas, alguns modos, e com os professores nós iniciamos, toda semana fazíamos o estudo da educação da vida e todos participavam. E solicitávamos que os professores seguissem
o método de pedagogia da Seicho Noye. E com isso eles se adaptaram também e acederam e nos auxiliaram. Com isso foi mais fácil porque os professores também colaboraram conosco, participando dos estudos da pedagogia da Seicho Noye e procurando aplicar o ensinamento. Quando realizamos a primeira reunião dos pais com os professores, nós tivemos mais ou menos, tinha 100 famílias e 120 famílias, e compareceram mais de 110 pais para a nossa primeira reunião, o que me deixou bastante assim, surpreso, porque eu tinha meus filhos quando eram pequenos, eu ia participar dessas reuniões e normalmente se tivessem 5 ou 6 pais, nunca chegava a 10 pais participando dessas reuniões. E lá, 100 e tantas pessoas, isso aí eu fiquei admirado. Eu pensei, é a primeira vez, eles querem saber como é que é. Estão curiosos, né? Como é que é essa escola, quem são os novos administradores. E fiquei sabendo também que quando a Seicho Noye assumiu a escola, correu um boato na cidade dizendo que a escola ia ser dirigida por uma seita do diabo. E então eu pensei, bom, eles querem saber que seita do diabo é essa. Mas, para minha surpresa, todas as reuniões não havia menos do que 95 pais participando. Então nós explicamos o que era o ensinamento da Seicho Noye, o que era a Seicho Noye, e que nós procuramos educar através de elogio, amor e orientação. Nada de castigo. E depois, cada professor levou os pais às suas salas e conversaram com os pais também. E conversando, dizendo qual seria o sistema de ensino da Seicho Noye. E todo mês nós fazíamos reuniões dos pais. E nessas reuniões eu falava alguma coisa sobre a Seicho Noye e me colocava à disposição para perguntas dos pais. Aí um dia uma senhora levantou a mão e disse, professor, vocês não castigam nossos filhos, os alunos? Por quê? E eu falei, castigo? Como que castigo? Porque os professores, normalmente, os diretores, dão castigo, fica 1 dia, 2 dias, 3 dias em casa sem fazer nada. É isso? Esse é o castigo? Muito bem. Agora, nesses 1 a 3 dias que eles ficavam em casa, o que eles faziam? Nada. Então, não é melhor que eles fiquem na escola do que ficar em casa sem fazer nada? Mas assim não dá para educar os filhos. Não, com amor é que se educa os filhos. Que lindo. Né? Numa outra reunião, uma mãe também levanta a mão e diz, professor, mas as crianças brigam muito. E eu falei assim, as crianças brigam? Realmente, né? As crianças brigam. Diferente de nós adultos, né? Nós não brigamos, marido e mulher não brigam, vizinhos não brigam, amigos não brigam. A gente briga também. Vocês brigam também? Então, mas
Então, as crianças brigarem também é uma coisa natural, normal. Só que as brigas entre as crianças diminuíram bastante, não diminuíram? Realmente diminuíram. Por quê? Porque quando as crianças brigavam, nós os levávamos para uma sala, reunia eles e conversávamos. Por que brigaram? Por que a divergência? Discutiram sobre o quê? E a briga começou por quê? Mas brigando resolve o problema? Não resolve. Não é melhor a gente sentar e conversar, né? E resolver as coisas? E com isso, as brigas começaram a diminuir porque as crianças procuravam mais conversar e resolver os problemas entre eles sem brigas. Isso é a educação da Seicho-no-ie, né? De amor, conversa, orientação, é que a gente faz com que haja harmonia. Também, outras coisas, a minha esposa foi para lá e foi comigo e a gente ia para a escola às 6h30 da manhã. E saímos da escola para casa 6h30, 7h da noite. Aí vocês vão perguntar, mas o que vocês ficavam fazendo? Nós tínhamos a diretora e a orientadora pedagógica que eram preletores da Seicho-no-ie. Então a gente discutia, conversava sobre os problemas que aconteceram, os acontecimentos da escola, do dia, e a gente conversava e fazíamos um estudo para o dia seguinte, porque os professores vinham todos de fora. Os professores vinham, na maior parte, do Natal. E para isso a gente tinha um micro-ônibus que trazia os professores. Porque a cidade também era muito pequena e não tinha muitos professores. E os professores, então, todos eram as escolas municipais e eram todos contratados pela prefeitura. E também os professores nossos eram pessoas contratadas funcionários da prefeitura que eles cediam para a nossa escola. Com isso, a gente também reunia os funcionários e conversavam, mostrando como a gente poderia fazer, como aplicar o ensinamento da Seicho-no-ie. E com isso, nós conseguimos fazer com que houvesse realmente uma harmonia dentro da escola. Mas que lindo, né, professor? E também, de uma certa forma, ensinando as famílias a importância do diálogo, né, professor? Eu me lembro que antes da pandemia, nós fizemos uma caravana para pessoas que gostariam, né, de conhecer a escola. E nós levamos um grupo de 60 pessoas para conhecer a escola. E quando nós chegamos lá com esse grupo, nós fizemos uma roda de conversa bem grande lá na quadra, né, de esportes, e ali estavam, os alunos não estavam, só estavam os professores, alguns pais, né, e a caravana. E nessa roda de conversa que nós fizemos, né, com esse pessoal, tinha uma mãe, e ela trouxe um depoimento para nós tão emocionante, professor, que ela falou para a gente que ela tinha 2 filhos. Um que ela educou antes de conhecer o Seimar, a escola, né? E o outro que hoje é aluno, naquela época era aluno da escola, já se formou agora. E ela estabelece uma diferença da educação que ela aplicou para o primeiro, para o mais velho, e a que ela estava aplicando para o mais novo, naquela época, com a base da educação da vida, né? Então, ela conta para nós, professora, assim, chorando, que o mais velho, quando ela pegava ele para bater nele, ela só parava de bater nele quando ela visse ele ensanguentado, caído no chão. E aí, ela chora, ela conta esse relato para nós, né, chorando,
E aí ela fala que hoje, através da educação da vida, através de tudo que ela aprendeu com a educação da vida, com o filho mais novo estudando na escola, ela diz que o mais novo fala para ela assim: ô mainha, me trate assim, ô mainha, não me trate dessa maneira. Então ela disse que a educação da vida que a escola aplicava para os alunos, ia para dentro dos lares, ensinando os pais a como, de fato, educar os filhos, como o senhor, né, bem lembrou, quando a mãe pergunta, mas não vai ter castigo aqui? Mas antes tinha, né? Então, lembrei desse fato bastante marcante, assim. E outra coisa, né? Para você que nos acompanha e nos assiste, a Seicho-no-ie é a mantenedora dessa escola, que o professor Tugio Teramai foi diretor administrativo, né, durante um período. E nós temos também 2 creches aqui em Atibaia, em São Paulo, né? São creches também da Seicho-no-ie, onde são aplicados o ensinamento da Seicho-no-ie, né? E eu queria perguntar para o senhor, professor, logo que a Seicho-no-ie chegou lá, né, para nós, assim, acho que ficou claro assim, o cenário em relação aos alunos, né? Mas e os professores? Como que eles aceitaram a chegada da Seicho-no-ie lá para, daquele momento, a Seicho-no-ie, né, ocupar a parte pedagógica da escola? Como foi a aceitação desses professores? Olha, Luiz, felizmente nós não encontramos resistência. Os professores aceitaram de bom grado a nova orientação e participavam normalmente toda semana do curso de educação da vida. Então, para nós isso facilitou bastante a mudar aquele sistema de educação que vinha sendo feito. Eu, por exemplo, você falou da mamãe, eu lembro que um dia uma professora veio emocionada me relatar: professor, hoje de manhã veio uma mãe e me abraçou e começou a chorar. E eu disse: o que foi que aconteceu, minha senhora? O que aconteceu? Ela falou assim: não, eu estou grata, muito grata ao método de ensino que vocês estão aplicando com os meus filhos. Ontem, a minha filha chegou da escola, me abraçou e me beijou e disse: mãe, eu te amo. Ai, que lindo. E uma coisa que eu nunca fiz com minha mãe. No entanto, eu estou recebendo isso da minha filha. É a educação que vocês estão dando para os nossos filhos. Olha que coisa maravilhosa que vocês estão ensinando para os nossos filhos. Muito obrigado, muito grata com isso. E com isso, a mãe veio agradecer porque recebeu um abraço da filha dizendo: mãe, eu te amo. Um fato curioso foi que todo ano, no início das aulas, a gente tem uma semana de estudos pedagógicos com os professores. E como sempre tem renovação de professores que vinham lá de Natal para nos ajudar, a gente passava a semana toda estudando a pedagogia da Seicho-no-ie e explicando como funciona. Aí, no último dia, a gente pedia a opinião de cada professor. Então, primeiro falavam os veteranos que falavam de como era a Seicho-no-ie, como mudou a vida dela e tal. Aí chegou na vez de um professor que estava vindo pela primeira vez, ele me disse: professor, é a primeira vez na minha vida que eu ouço falar educação com amor. Eu sempre aprendi que se educa com castigo.
Nunca ouvi falar em educação de amor. E aí eu fui criado assim também, no castigo. Então, para mim é uma novidade. Eu disse, você vai chegar em sua casa, seu filho está diferente. Como assim? Porque você mudou o seu pensamento. Você está mudando o seu modo de encarar a vida. E você vai ter certeza, você vai chegar em casa e seu filho está mudado. E isso foi na sexta-feira, quando encerramos o curso, né? O estudo. Na segunda-feira, quando o ônibus chegou de Natal, ele veio correndo na minha sala e me deu um abraço. Professor, que coisa maravilhosa. Ontem, na sábado, sexta-feira, cheguei em casa, aí minha filha veio, era filha, não era filho. A minha filha veio, me deu um abraço e disse, pai, eu te amo. Mas, professor, mas muda assim, de repente? Então, eu falei, não muda de repente. Apareceu a verdade. A sua filha é uma filha maravilhosa. É que você, o modo de você ver a sua filha é que estava errado. E você mudou, transformou. E aquilo que você acredita que vai aparecer. Quando você mudou o seu pensamento, não, tem que educar com amor, isso transmitiu para a sua filha. Aí, passado algum tempo, ele chegou para mim e disse, professor, esse fim de semana, minha esposa chegou comigo brava. Falei, por que brava? Ela chegou e me disse assim, a nossa filha, quando fala com você, fala carinhosamente, te abraça, te beija, e comigo ela só grita. Aí eu falei para ela, mas meu bem, como é que você trata a nossa filha? Você trata a nossa filha também aos gritos? Como é que você quer que ela responda? Você tem que mudar. Use mais palavras carinhosas. Tá? Quer dizer, esse professor já mudou até o comportamento dele. Né? Esse não é o milagre, é o que acontece na Seichonoye, é aparecer a imagem verdadeira, que Deus criou tudo perfeito e harmonioso. Que lindo, professor, que lindo. E o senhor sabe, eu também estava me lembrando, quando o senhor estava falando, que isso que aconteceu em Seimar também aconteceu na creche. As crianças absorvendo o ensinamento da Seichonoye, os professores absorvendo o ensinamento da Seichonoye, levando esse ensinamento para a casa deles, né? Então, lá em Atibaia também, muitas vezes, as crianças absorvendo o ensinamento da Seichonoye reeducam os seus pais. Né? Nós também, uma vez, nos reunimos com a comunidade aqui de Atibaia, né? E uma mãe disse que, de tanto, né, a diretora da creche, que é a preletora Valéria, conversar, né, com as crianças, olha, né, vocês são filhos de Deus, são perfeitos, são maravilhosos. E aí, passado um período, essa família entrou por uma dificuldade financeira muito grande. E a mãe entrou em desespero e começou a chorar. A menininha, com 4 anos, professor, segurou o rosto dela e disse assim, mamãe, lembra que a tia Valéria fala que nós somos filhos de Deus? A tia Valéria ensina isso para nós. E aí ela enxugou as lágrimas e falou, é mesmo, filha, nós somos filhos de Deus. E aí, passado um período, a situação se resolveu, né? Então, é verdade mesmo, professor, assim, quando a gente vê manifestada, né, a imagem verdadeira, onde só existe o bem, o amor, né, tudo se harmoniza, né? E, professor, eu sei assim que o senhor tinha uma participação bastante forte na escola, né, por conta da parte administrativa, mas eu queria que o senhor falasse, embora o senhor já tenha pincelado um pouquinho, da
contribuição que a sua esposa fez lá na escola? Olha, realmente a minha esposa é uma esposa maravilhosa, que eu sempre estou agradecendo a Deus por ela ser como ela é. Uma pessoa que gosta muito de ajudar. E lá, então, ela ia comigo na escola, ficava o dia inteiro na escola. Sim. E ela, então, começou a cuidar da biblioteca primeiro. Organizou toda a biblioteca. Como ela formou o curso normal, né? Isso. Então, era normalista, professora, né? Naquele tempo, era quem fazia o curso normal era professores. Isso. Não tinha esse curso de pedagogia, essas outras coisas que temos hoje. Então, ela, com o conhecimento dela, ela organizou todos os livros em ordem alfabética e tal, arrumou um livro, um caderno, onde anotava o nome das crianças que levavam os livros para casa. E, olha, vocês têm 3 dias para devolver. E, com isso, as crianças entraram também na ordem. Então, um dia, uma criança chegou e disse: Dona Márcia, minha mãe falou, não, eu queria levar o livro A Verdade da Vida. Minha esposa se admirou, falou assim, mas como? Você vai ler o livro A Verdade da Vida? Ele disse, não, minha mãe disse se a senhora empresta A Verdade da Vida para estudar. Aí, como era a norma, 3 dias. Aí, quando no 3º dia o aluno chegou e disse, Dona Márcia, minha mãe disse que 3 dias não dá para ler o livro, se a senhora podia prorrogar por mais dias. A minha esposa disse, logicamente, você pode usar. E com isso, quando chegou o livro do professor Junji Miyaura, foi aquele alvoroço, né? Todo mundo queria levar. Tinha criança, ela falou assim, ó, 1 para cada aluno. Aí tinha aluno que vinha com o livro escondido, tinha 3, 4 livros. Ela falou, não, e os seus amigos não têm que ler também? Você leva, lê, traz. Se você lê em 1 dia ou 2 dias, você traz e você leva o outro. E com isso ela organizou. Não só isso, como ela também ajudava as crianças, né? Procurava orientar, conversar com as crianças e tal. Uma vez ela me contou, bem, chegou uma menina dizendo, Dona Márcia, eu estou com dor de barriga. Essa história é linda. Que a senhora pode... Tem algum remedinho? Aí ela falou assim, tenho sim. Ela foi lá, trouxe um copo com um pouquinho de água e deu para a menina e fala, fica quietinha aí, que logo, logo passa, né? Mas eu perguntei, mas que remédio, que você colocou na água? Eu coloquei 3 gotas de adoçante, né? Você fica quietinha aí que passa. E daí a pouco a menina, Dona Márcia, já passou a dor, e saía correndo, né? E então, com isso, algumas crianças vinham, Dona Márcia, eu estou com dor de cabeça, a senhora prepara aquele remedinho para mim? E era um pouquinho de água no copo com 3 gotas de adoçante. Água com açúcar. Na verdade, o que eles queriam não era um remédio, eles queriam amor, queriam carinho, atenção. E como ela dava essa atenção, ela se sentia feliz. E quando se sente feliz, a doença, as dores desaparecem. Isso, ontem estava conversando com o meu cunhado, o irmão da Márcia, ele é um médico aposentado.
E ele, na conversa que a gente estava tendo, ele falou assim, olha, esse negócio de pandemia, essas coisas, tudo, só pega quando a pessoa está com a imunologia baixa. E por que a imunologia baixa, a imunidade baixa? Porque a pessoa vive triste, reclamando, queixando da vida. Então, a imunidade cai. Ela cai. Se a pessoa vive alegre, feliz, contente, cantando, dando risada, não tem a imunidade sobe. Então, é isso aí que acontecia. As crianças são carentes lá. Como é uma vila muito pobre, as crianças são muito carentes. E eles querem, o carinho que você dá para elas preenche totalmente o vazio que elas têm. E isso é que cura. É o amor que cura. É o que a Seitinoye nos ensina. O amor é que resolve. Verdade, professor. É mesmo. Eu ouvi, né, a frase de um famoso psicólogo que ele dizia assim, professor, ninguém sente falta daquilo que não conhece, né? E se sente falta é porque não conhece. E o senhor falando agora, eu, né, forcei um pouquinho a memória de ver que, na verdade, os alunos eram carentes porque os pais também eram muito carentes, né, professor? Quando o senhor fala que a reunião pedagógica com os pais nunca tinha menos de 95 pais, às vezes chegava até 100 e poucos, né? É porque eles vinham buscar isso, né? Esse conhecimento, essa pedagogia que é da Seitinoye, que ressalta muito os 5 desejos, né, do ser humano: ser reconhecido, ser amado, ser elogiado, ser útil e ser livre, né? Então, acho que o grande diferencial da escola antes da Seitinoye e depois é isso que o senhor está trazendo, né, professor? Que é trabalhar com amor, né? Manifestar o amor cada vez mais. E isso eles acabam sentindo, né, professor? E eu me lembrei que na escola a gente não tinha nenhuma atividade. Aí o preletor Marcos Rogério, que era o presidente da fundação, ele ia 4, 5 vezes por ano visitar a escola. E um dia ele chegou e me disse, professor, tem um jovem aí que ele ensina capoeira. Ele está ensinando capoeira para os meninos carentes e de graça, ele não cobra nada. E como é que ele sobrevive? Ele fica tomando conta das casas ali que tem ali de recreio das pessoas e ganha muito pouco lá para... Mas, no entanto, ele estava ensinando, à noite, estava ensinando as crianças, capoeira para as crianças, porque são crianças também carentes. Aí conversamos com ele, conversei com ele, todos, conversei com a secretária de Educação lá do município e falei sobre essa contratação e ela acedeu, disse que tinha vagas para contratar professor. Mas só que ele não ia pagar como um professor porque ele não era professor. Ele ia receber um salário mínimo. Quando eu falei, chamei, conversei com ele, que, olha, mas a prefeitura disse que só pode pagar o salário mínimo. Ele chorou. Nossa. Ele disse, nossa, muito obrigado, um salário mínimo que eu vou ganhar. E ficou feliz e começou a dar aula de capoeira para os nossos alunos. Olha, com essas atividades também, as crianças mudam, porque esse rapaz tinha muito amor e cuidava das crianças como um irmão mais velho, com muito amor. Então, também nos ajudou muito com essas crianças. Aí nós resolvemos fazer um clube de música. Aí, como só tínhamos algumas flautas ali, contratamos um professor também, e para dar aula de música. E
formamos um conjunto de flautas. Viemos a São Paulo, compramos algumas flautas e conseguimos fazer isso aí. Olha como existe gente maravilhosa neste mundo, né? Na Seitonoye, principalmente, nós temos pessoas maravilhosas. Um jovem preletor da Seitonoye que trabalhava nos Estados Unidos. Ele ficou sabendo da fundação e perguntou se a gente tinha sala de computação. Eu falei, nós não temos isso aí. Ele falou assim, então eu vou doar 20 computadores para vocês. E ele não mandou o computador, ele mandou o dinheiro para que a gente comprasse os computadores e formamos uma sala de aula de computação para os alunos. Então, tudo isso aí motivava as crianças e fazia com que eles se sentissem úteis, aprender alguma coisa para poder ser útil, né? Verdade. Isso que é importante. E assim elevando a autoestima deles, né, professor? Sim. Né? Eu queria, professor, falar aqui, né, para todos que nos ouvem nesse momento, um momento muito lindo também. O senhor já não estava mais na escola, no Seimar. Em janeiro, nós estávamos na academia de Ibiúna e tinha uma caravana lá do Seimar fazendo parte do seminário. No segundo dia de seminário, uma das seminaristas, que é professora lá no Seimar, o pai dela faleceu. E enquanto a Seitonoye estava providenciando, né, o translado da moça de volta para Natal, porque o pai havia falecido, né? O senhor e a sua esposa, professor, vocês fizeram uma coisa que emocionou tanto a gente. O senhor saiu daqui de São Paulo, foi até Ibiúna dar um abraço nela antes que ela voltasse para São Paulo, lá para Natal, né? E isso é uma coisa, professor, que, puxa vida, marcou o momento fragilizado da vida da professora, porque havia acabado de perder o pai, né? E vocês saírem daqui de São Paulo e ir até Ibiúna só para dar um abraço de conforto para essa professora. Mas isso aconteceu? Sim. Eu não me recordo. O senhor não se recorda, o pai da Sandrinha. Então, eu lembro que a Sandra estava aqui em Ibiúna, mas não lembro de... Foi, o senhor pegou o seu carro, né? O senhor foi até Ibiúna, e porque teve que providenciar passagem, tudo. Enquanto isso, foi o tempo do senhor chegar lá, dar um abraço nela, antes dela retornar para Natal. E isso foi uma coisa que deixou a gente tão emocionado, professor, porque, né, marca para a gente o respeito que o senhor ainda tinha por essa professora, embora não sendo mais o diretor administrativo da escola, né? Queria deixar registrado isso. E dizer também do profundo carinho que a gente sente pela dona Márcia, né? Por todos os anos que ela se dedicou lá na escola, incentivando a leitura, né? Através da biblioteca. Que coisa fantástica. Bem, professor, queria falar um pouquinho agora do seu livro, né? Queria fazer uma pergunta indiscreta para o senhor, professor. O senhor está com quantos anos? Só 86. 86. Quantos livros o senhor já escreveu? É o primeiro. Olha que lindo, gente. Primeiro livro do professor aos 86 anos, né? O título do livro, Seja Luz, né? Então eu queria, professor, que o senhor falasse para nós como foi a experiência de escrever esse livro, né? A gente tem tantas pessoas nos ouvindo agora, acompanhando aqui essa entrevista, que ainda não tiveram, né, a coragem e a iniciativa de escrever o seu primeiro livro, e o senhor fez isso por nós. Então, queria que o senhor falasse um pouquinho da experiência de ser autor desse livro. Olha, Luiz, na verdade, há alguns anos,
vem me cobrando para que eu escrevesse um livro. Mas eu sempre pensei, mas vou escrever o quê? Né? E comecei a escrever, mas eu desisti, porque falei assim, eu vou escrever, parece que eu vou querer me aparecer e tal. Eu falei, eu não vou escrever. Mas no fim do ano passado, o preletor Adalto, diretor-presidente da Seiichi Noye, me deu uma prensa. Professor, e o seu livro, você não vai escrever? Tem que escrever. Passar para nós, tem muitas experiências que o senhor passou, muitas coisas que aconteceram na Seiichi Noye e que a gente não sabe. E que vai morrer com o senhor. Ninguém vai ficar sabendo. Escreva. Tem que escrever. E com esse empurrãozão, eu criei coragem e comecei a escrever. É porque realmente a gente teve algumas experiências que se servir como incentivo a outras pessoas a estudar a Seiichi Noye, a aplicar o ensinamento. Então, espero que seja útil a experiência. Então, estou passando, para passar a minha experiência, para que outras pessoas acreditem realmente que você pode ser uma luz para iluminar o mundo, em agradecimento ao Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi. Que lindo, professor. Eu vi que o prefácio do livro foi escrito pela professora Maria Murakami, né? Ela que prefaciou o livro, né? Sim. Quando eu escrevi o livro, estava terminando o livro, a minha filha, que é a esposa do meu filho, ela me disse assim, Sr. Tugio, quem vai escrever o prefácio? Eu falei, eu não estou pensando em quem fazer. Ela falou assim, procura uma amiga, uma pessoa na Seiichi Noye que o senhor preza muito. Aí eu me lembrei da professora Maria, que é uma preletora que eu me prezo muito, e é uma pessoa que eu conheço, ela tinha uns 10 anos de idade quando eu a conheci, no seminário para criança. Né? E eu era muito amigo do pai dela também. E durante essa caminhada na Seiichi Noye, ela é uma preletora maravilhosa, dedicada, né? De muito amor. E eu prezo muito a amizade da preletora Maria. Então, eu telefonei para ela, perguntei se ela poderia fazer o favor de prefaciar o meu livro, e ela me disse sim, que ela tinha muita satisfação em escrever o prefácio. E assim foi combinado para que ela fizesse o prefácio, escrevesse o prefácio. E também uma das pessoas que no começo eu mandei para as minhas filhas, né? E para que elas dessem uma olhada para ver alguma coisa. Aí a minha filha, esposa do meu filho mais velho, ela falou assim, a Stephanie, que é a nossa neta, ela entende muito de ortografia, tal, não sei o quê. Pede para ela dar uma opinião. Tanto é que ela, então, me ajudou também. Porque quando você escreve um livro da Seiichi Noye, você sabe o que está escrevendo, você conhece a doutrina, mas essa minha neta é de uma família evangélica. Tanto é que o tio dela é um
pastor. E, então, ela não conhece nada de Seiichi Noye. Então, ela me perguntava, vô, o que é isso aqui? O que era aquilo? Aí eu me lembrei, puxa, estou escrevendo, tem gente que vai ler o livro e que não era Seiichi Noye. Então, tem que explicar o que é. Aí, aquelas orientações, tem que explicar como é a orientação da Seiichi Noye e por que é aquilo lá. Então, eu falei, tem que explicar melhor. E com isso, conversando com ela, a gente foi alterando algumas coisas para que uma pessoa que não seja da Seiichi Noye também pudesse ler e entender o ensinamento da Seiichi Noye. Que ótimo, professor. Eu vi também que aqui no prefácio, né, a professora Maria, ela tem lembrança do senhor desde os 6, 7 anos, quando o senhor vinha de Dracena orientar a reunião de crianças. Olha que memória dela também, não é, professor? Sabe o que é? Eu estava em São Paulo e a gente ia em Dracena orientar esse seminário, né? A gente ia ou em Pacaembu, ou na cidade de Pacaembu, ou na cidade de Dracena, porque era uma regional só. Então a gente ia lá com o saudoso professor Hisao Takahashi, né? A gente ia para orientar esse seminário de crianças de 3 dias. Era como se fosse um seminário na IBU. As crianças vinham, ficavam 3 dias, dormiam lá no local e tudo. Nossa, que lindo, que lindo. Você que ainda não adquiriu o livro do professor Tugio Teramai, você pode entrar no site da Seiichi Noye, na livraria virtual, e você adquire o livro do professor Tugio Teramai. Parabéns, professor. O livro ficou lindo, lindo, Muito lindo, obrigado. lindo. A capa é maravilhosa. Muito bom gosto. Parabéns, viu, professor? Muito obrigado. Bem, professor, nós estamos chegando ao final dessa nossa conversa e antes de fazer, né, a oração de encerramento, né, que é a oração para encerrar, eu queria passar a palavra para o senhor, para que o senhor, nas suas considerações finais dessa entrevista, né, desse bate-papo, que o senhor pudesse deixar aí para nós, educadores, né, uma mensagem. Muito obrigado, Luiz, pela oportunidade. E, olha, eu gostaria de dizer o seguinte, a Seiichi Noye é um ensinamento da vida. Sim. Não só familiar, entre pais, filhos, como os casais, mas também é uma maneira de fazer com que seus filhos cresçam normalmente como verdadeiros filhos de Deus. Para isso, tem que acreditar que eles são filhos de Deus, não são seus filhos. Deus nos deu para guardar, cuidar do seu filho, o filho de Deus. Então, veja a responsabilidade que nós temos. Cuidar do filho de Deus, então nós temos que ter muito amor e muito carinho. E não só como educadores que vocês são, os alunos também são filhos de Deus. Verdade. Educar com amor. Dedicação de amor é o ensinamento da Seiichi Noye. Posso contar um fato? Opa, claro. Quando eu estava no interior, eu fazia reuniões de vizinhança. E nessa nossa reunião, tínhamos algumas professoras. Tinha uma professora que ela dava aula na periferia da cidade, perto de uma favela. Então, os alunos da escola ali eram terríveis. Mas ela pegou uma classe que também, assim, muito... naquela vida deles, né? Aí ela disse, começava a reunião orando, com oração, agradecendo a Deus, ao diretor, ao papai, à mamãe,
aos irmãos, ao diretor da escola, aos professores da escola, aos serventes da escola e agradecendo também aos colegas de classe. Só com essa oração, o comportamento mudou. Oração de gratidão. E quando terminou o ano letivo, nenhum aluno foi reprovado. Aí, a diretora, no começo do ano, ela me chamou e disse: Maria José, tem uma classe que nenhum professor quer assumir. Você, por favor, você aceitaria ficar com essa classe? Ela disse: sim, senhora, perfeitamente. E ela pegou, que a pior turma da escola. Briguenta, terrível, chegava até a agredir os professores. E ela começou também com essa oração de gratidão, agradecendo a tudo e a todos. E que em um mês a classe mudou. E ela me disse, professor, que coisa maravilhosa o ensinamento da Seiichi Noye. Uma simples oração, mas você, feita com amor, muda as crianças. Nossa, as crianças são as crianças maravilhosas. Então, é isso que a Seiichi Noye ensina. Não existe gente ruim, só existe pessoas mal amadas. Então, vamos amar as pessoas. Vamos... também, um fato que o professor Katsumi Tokuhisa uma vez me falou. A Academia de Tobita-kyo é a primeira do mundo, né? Logo após a guerra, então as pessoas vinham com muitos problemas e tal. E um dia veio uma pessoa que, quando ele entrou assim, disse que ele teve até um asco de ver aquela pessoa. Ele diz, é como você vê uma taturana, te dá um arrepio, né? Mas como preletor da Seiichi Noye, eu mudei. Não. A taturana, se não tivesse taturana, não teríamos borboletas. Então, eu comecei a olhar para essa pessoa como logo uma linda borboleta. Não existe a taturana, é o aspecto, mas no fundo, no seu interior, é uma linda borboleta. Então, eu fiquei olhando a linda borboleta que estava dentro dela. Assim são as pessoas. Se nós a encararmos com asco, a pessoa será asquerosa. Mas se nós vermos essa pessoa como uma linda borboleta, ela se transforma numa linda borboleta. Muito obrigado a todos. Que lindo, que linda metáfora, professor. Amei, muito lindo. Bem, nós estamos então, chegando aqui à reta final do programa de hoje. Nós iniciamos o programa com uma oração e vamos então finalizar esse programa também com uma oração, uma mentalização do livro Minhas Orações, página 124, que é a oração para abençoar todos os fatos. Então, a mentalização diz o seguinte: por mais difícil que seja a lição, assimilo-a totalmente para elevar minha alma. Sou uma parte do universo. Aos olhos de Deus, que é a vida universal, sou perfeito. Agradeço a Deus que me deu a oportunidade de aprimorar a alma e entender a finalidade da vida. Abençoo tudo que se aproxima de mim. Vivo perfeita e plenamente o meu dia a dia. Sou o caminho, sou a luz, sou perfeito na essência. Dentro de mim está presente Deus, que é a vida universal. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E assim, então,
Professor Tugio Teramai, muito obrigado por sua generosidade de vir bater esse papo com a gente, contando um pouquinho da história, né, do senhor passando pela escola Seimar. Muito obrigado à sua família que autorizou, né, o senhor a estar aqui hoje com a gente. Levo um beijo muito especial para a professora Márcia, né, que a gente tem um carinho muito grande por ela também. E muito obrigado, professor. Assim, eu tenho um carinho muito grande e um respeito muito grande pelo senhor, como se fosse meu pai. Muito obrigado. Muito obrigado, Luiz. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês, nesse bate-papo, para que a gente possa fazer com que esse ensinamento seja realmente a luz que vai iluminar o mundo. Muito obrigado. E com as palavras do professor Tugio Teramai, então, a gente agradece a participação de todos os senhores. Muito obrigado. Muito obrigado. Em um novo ano, temos novas histórias para contar. Novos presentes, novos despertares e novas oportunidades diárias de crescer, de aprender e de sorrir. A cada dia podemos ter um novo impulso para vencer, para amar e para encontrar em nós mesmos um novo recomeço todos os dias. O presente mais positivo de todos chegou para dar esse impulso ao nosso ano. Palavras de Luz 2022. Adquira em nossas associações locais e regionais. Saiba qual a mais próxima de você através do nosso portal www.sni.org.br. Muito obrigado!